Não, não se confunda. Milhões de fãs ao redor do mundo viram um filme de ação espetacular. Eles viram explosões, viram Arnold Schwarzenegger como o super-espião Harry Tasker e viram Jamie Lee Curtis em uma transformação inesquecível. Mas o que viram não foi toda a verdade. Hoje, revelamos a história oculta de Mentiras Verdadeiras, True Lies, uma produção marcada por perigo mortal, batalhas legais e um segredo tão obscuro que levou 24 anos para vir à tona. Isto não é sobre erros de filmagem, é sobre o que a câmera não mostrou. Desde o primeiro dia, a produção foi uma zona de guerra. O perigo não era falso. Arnold Schwarzenegger, o homem considerado indestrutível, quase morreu filmando uma cena a cavalo. O animal, assustado pela equipe, disparou e levou o ator à beira de um precipício. Um milagre, ou talvez a ação rápida da equipe, evitou a tragédia. Mas ele não era o único aterrorizado. Jamie Lee Curtis, sua co-estrela, vivia com um medo constante. A famosa cena de resgate no jato Harrier não foi apenas atuação. Curtis estava genuinamente apavorada. Seu medo era tão profundo que ela fez uma exigência incomum. Pediu à equipe de produção que tivessem alicates corta-fios prontos o tempo todo. Seu medo? Ficar presa pelos cabos e arreios se o jato caísse ou pegasse fogo. Ela temia morrer queimada, incapaz de se libertar. Enquanto o perigo físico aumentava, o orçamento também explodia. O filme atingiu 120 milhões de dólares, um número astronômico que o tornou a produção mais cara de sua época. Mas nem o dinheiro, nem os acidentes eram o verdadeiro drama. O público se lembra da famosa cena do striptease. Vimos Helen Tasker, a esposa tímida, fazer uma dança desconfortável para um homem que ela pensava ser um estranho. O que o público viu não era o que pensava. Durante décadas, aquela cena foi apenas uma parte do filme. Mas a verdadeira história explodiu 24 anos depois. Uma jovem atriz que teve um papel menor finalmente quebrou o silêncio. Ela falou: "O que aconteceu exatamente naquele quarto de hotel quando as câmeras não estavam gravando? O que aconteceu no set no dia seguinte àquele incidente? E por que um filme sobre espiões e mentiras se tornou um dos segredos mais sombrios e bem guardados de Hollywood? A verdade mal está começando a ser revelada, e é mais escura do que qualquer um imaginava. Para entender o final, devemos voltar ao começo. Tudo começou da forma mais simples. Em uma reunião familiar, Arnold Schwarzenegger estava na casa de seu cunhado, Bob Shriver. Bob não era um homem comum. Ele estava conectado à elite de Hollywood e também fazia parte da lendária família Kennedy. Arnold era casado com Maria Shriver, a sobrinha de John F. Kennedy. Naquela noite, Bob trouxe uma fita de vídeo VHS. Era uma modesta comédia francesa chamada La Totale. O filme, com legendas em inglês, havia sido exibido sem muito alarde no mercado de cinema americano em 1991. Arnold o assistiu. Enquanto outros viam uma simples comédia de erros, Arnold viu ouro. Ele viu o potencial de algo muito maior. A história de um agente secreto vivendo uma vida dupla, fingindo ser um homem comum e entediante para sua esposa. Ele pensou que poderia ser muito mais do que uma farsa francesa. Imediatamente, Arnold soube quem era o único homem capaz de fazê-la. Ele passou a fita para James Cameron. Bob Shriver, o cunhado com a fita de vídeo, tornou-se produtor do projeto. Naquela noite familiar, sem saber, ele acabara de acender o pavio de uma bomba de bilheteria que arrecadaria 378 milhões de dólares. Quando James Cameron viu La Totale, ele também não viu apenas uma comédia. Ele viu algo mais profundo. Viu uma história sobre casamento, sobre os segredos que guardamos e a identidade que ocultamos. E imaginou essa crise de meia-idade com a escala de uma guerra mundial. Cameron ficou obcecado. Ele comprou os direitos da nova versão por um preço simbólico, apenas $1. Mas é aqui que Cameron demonstrou sua visão. Embora tenha pago apenas $1, ele garantiu que Claude Zidi, o cineasta francês original,
recebesse uma parte dos lucros futuros. Era o estilo de Cameron. Ele já havia quebrado recordes com O Exterminador do Futuro 2 e agora estava prestes a fazê-lo novamente. Ele transformou aquela tranquila comédia francesa em um espetáculo massivo. Usou aviões Harrier reais da Marinha. Causou explosões que fecharam pontes inteiras. Utilizou efeitos especiais que ultrapassaram os limites da tecnologia. O orçamento disparou para 115 milhões de dólares, o mais alto da história na época. Mas Cameron acreditava que valia a pena. Aquele dólar simbólico se tornou uma fortuna. Graças ao acordo de participação nos lucros no qual Cameron insistiu, Claude Zidi, o diretor francês, acabou ganhando 15 milhões de dólares. Mas o sucesso trouxe problemas. No ano 2000, um roteirista chamado Luc Lambert apresentou uma ação judicial. Lambert alegou que La Totale, o filme francês no qual Mentiras Verdadeiras se baseou, havia roubado sua história. Ele afirmou que era uma cópia de seu roteiro de 1981 chamado Emily Lee. A princípio, o tribunal rejeitou o caso. Lambert não conseguia provar a cronologia, mas, em 2004, ele venceu o caso na apelação. A prova-chave? A atriz Sylvie Joly testemunhou sob juramento que ela havia lido o roteiro de Lambert em 1982, anos antes de Zidi fazer seu filme. Lambert disse que só descobriu o roubo anos depois, quando viu La Totale na televisão. O tribunal obrigou Zidi a pagar a Lambert uma parte daqueles 15 milhões de dólares. Ironicamente, o filme que deu origem a Mentiras Verdadeiras estava, na sua origem, baseado em um engano. Cameron não foi considerado responsável. O tribunal acreditou que ele agiu de boa-fé, sem saber do roubo original. Os problemas legais não foram as únicas batalhas. O casting foi uma guerra. Para o papel de Helen Tasker, a esposa entediada, Cameron queria alguém especial. Ele não queria a típica donzela em apuros de Hollywood. Ele queria alguém divertida, encantadora e, acima de tudo, forte. Ele havia visto Jamie Lee Curtis em Um Peixe Chamado Wanda e se lembrou de seu trabalho em Trocando as Bolas. Embora fosse conhecida como a Rainha do Grito por filmes de terror como Halloween, Cameron viu algo mais nela. Ele viu uma verdadeira estrela de ação. Foi uma aposta arriscada. Curtis nunca havia estrelado um filme com um orçamento de 100 milhões de dólares. Mas o verdadeiro obstáculo não era o estúdio, era Arnold Schwarzenegger. Arnold não estava convencido. Ele não acreditava que Jamie Lee Curtis tivesse a energia ou a força física necessárias para um papel tão grande. James Cameron teve que falar pessoalmente com sua estrela. Ele pediu para que confiasse em sua visão, para que confiasse no casting. Arnold finalmente aceitou, embora com dúvidas. Assim que a filmagem começou, tudo mudou. Arnold viu Curtis entregar uma das melhores e mais corajosas atuações de sua carreira. Viu sua incrível transformação. Ele ficou tão impressionado que fez algo quase inédito em Hollywood. Aceitou dividir o primeiro crédito com ela. Nos cartazes e nos créditos iniciais, seus nomes apareceriam juntos, no mesmo nível. Curtis disse mais tarde que foi uma das maiores demonstrações de generosidade e respeito que ela já tinha visto, porque as estrelas de ação masculinas daquele nível simplesmente não compartilham seu crédito. Enquanto isso, outro ator estava no pior momento de sua vida. Tom Arnold acabara de passar por um divórcio público e destrutivo com a famosa comediante Roseanne Barr. Sua reputação estava arruinada. Os tabloides zombavam dele, os críticos desprezavam sua atuação e sua comédia de televisão havia fracassado miseravelmente. Quando ele soube que James Cameron estava procurando atores para Mentiras Verdadeiras, ele fez o teste. Mas ele o fez principalmente para conhecer o diretor e Schwarzenegger. Ele não tinha esperança real de conseguir o papel de Gibby, o parceiro cômico do espião. Quando os executivos do estúdio 20th Century Fox descobriram que Cameron o queria, eles entraram em pânico.
Ligaram para Cameron e disseram que contratar Tom Arnold era uma ideia terrível. Chamaram-no de uma distração, um ator acabado cuja carreira estava desvanecendo rapidamente. Mas Cameron não concordou. Ele apoiou Tom Arnold completamente. Quando a Fox se recusou, Cameron foi claro. Eu escrevi o papel pensando no Tom. Quando os executivos continuaram a discutir, Cameron usou sua arma definitiva. Ele ameaçou mover todo o projeto, os 100 milhões de dólares, para um estúdio rival, a Paramount. A ameaça funcionou. A Fox cedeu imediatamente. O risco valeu a pena. A atuação de Tom Arnold como Gib se tornou uma das partes mais engraçadas e queridas do filme. Cameron havia salvado uma carreira. Entre cavalos descontrolados que quase mataram a estrela, atrizes aterrorizadas exigindo ferramentas de escape, batalhas legais por ideias roubadas e guerras com o estúdio por causa do casting, mentiras verdadeiras, foi forjado no caos. Mas, como os eventos revelaram 24 anos depois, os segredos mais sombrios não estavam no roteiro. Estavam nos quartos de hotel, longe da câmera, esperando o momento de vir à luz. O filme que vimos foi apenas a metade da história. Esta investigação continua. A aposta de James Cameron no ator Tom Arnold não foi apenas um sucesso de crítica, mudou a vida dele. Esse papel o transformou de uma figura de tabloide para um respeitado ator coadjuvante. Mas Mentiras Verdadeiras, True Lies, não apenas salvou uma carreira, quebrou a história financeira de Hollywood. Tornou-se oficialmente o primeiro filme da história a cruzar a barreira do orçamento de 100 milhões de dólares. Um número que hoje parece padrão, mas que em 1994 era considerado uma loucura absoluta. As filmagens foram uma maratona exaustiva de 7 meses, de agosto de 1993 a março de 1994. Durante a filmagem na Flórida, a equipe trabalhou 12 dias seguidos sem pausas para o almoço. Era o perfeccionismo de Cameron, e esse perfeccionismo tinha um preço exorbitante. Por que custou tanto? Cameron gastou 20 mil dólares por hora para alugar um caça Harrier de 33 milhões de dólares das Forças Armadas. E como isso não era suficiente, construiu uma réplica de 14 metros de altura para os closes. Ele pagou por pequenos ajustes digitais que outros diretores ignorariam, como mudar digitalmente a cor de uma camisa em uma cena ou mover um close de uma cena para outra. O filme foi um gigante nas bilheterias. Arrecadou 378,9 milhões de dólares em todo o mundo. Desse total, 146,3 milhões foram nos Estados Unidos e 232,6 milhões internacionalmente. Estreou com força, arrecadando 25,9 milhões em seu primeiro fim de semana, superando até mesmo Forrest Gump, na época. Quebrou recordes na Coreia do Sul, no Japão, e se tornou o filme de Hollywood de maior bilheteria na história da China naquela época. Mas havia um problema. A margem de lucro era mais estreita do que o esperado. Devido ao orçamento gigantesco e aos custos de marketing, para cada dólar gasto, o filme ganhou apenas 3,7 dólares. Muito menos do que outros sucessos como O Rei Leão ou o próprio Forrest Gump. As pessoas questionavam o gasto. A resposta de Cameron foi simples, direta e profunda. O dinheiro está lá na tela. Ele apontou para as explosões reais, as sequências de voo, os efeitos práticos e as locações globais. Ele disse que cada detalhe valia a pena e se recusou a pegar atalhos. Sua crença era clara. Se uma tomada fosse muito fácil, ele encontrava uma maneira de torná-la mais difícil. Essa obsessão por controle levou a outro marco. Mentiras Verdadeiras foi o primeiro grande projeto da nova empresa de Cameron, a Digital Domain. Ele a fundou em 1993, porque estava cansado de depender de outros estúdios para seus efeitos visuais. A equipe da Digital Domain trabalhou sem parar para atender às demandas impossíveis de Cameron, e a empresa rapidamente se tornou uma das firmas de efeitos visuais mais importantes de Hollywood, criando mais tarde a magia de Titanic e Avatar. Ironicamente, Cameron continuou a quebrar seus próprios recordes.
Titanic custou 200 milhões. Avatar subiu para 237 milhões. E Avatar, O Caminho da Água, pode ter custado até 460 milhões. Mas o dinheiro não foi o único segredo. O momento mais lembrado do filme, o icônico striptease de Jamie Lee Curtis, é construído sobre uma mentira brilhante. O público sempre pensou que a queda de Curtis durante a dança foi um acidente. Um momento desajeitado e engraçado que simplesmente funcionou. Mas essa não era a verdade de forma alguma. Foi uma ideia cuidadosamente ensaiada entre Curtis e o diretor James Cameron. Eles planejaram juntos antes que as câmeras começassem a rodar. A lingerie que ela usou não era do departamento de figurino. Era dela, trazida de casa. E a dança? Não houve coreógrafo nem guia profissional. Era apenas Curtis se movendo por conta própria. Eles filmaram a cena durante 3 dias inteiros. Cameron inicialmente queria que fosse mais ousada, completamente nua, iluminada apenas em silhueta. Mas Curtis recusou. Ela disse que manteria a roupa íntima, faria isso à luz do dia e, ainda assim, o tornaria poderoso. O truque secreto foi a queda, mas para funcionar, alguém não podia saber. James Cameron não contou a Arnold Schwarzenegger sobre a queda planejada. Então, quando Curtis atingiu o chão, o instinto de Arnold disparou. Ele se sentou rapidamente, surpreso, pronto para ajudar antes de se recompor e voltar ao personagem. Aquele momento, cru e sem filtro, permaneceu no filme. E outro deslize também permaneceu, literalmente. Arnold hesitou e quase deixou cair o gravador enquanto olhava para ela. Isso também permaneceu no corte final. 2 acidentes que não foram acidentes. Foram reações honestas, momentos humanos que se espremeram além do roteiro. Mas havia um problema mais profundo. Quanto mais Curtis dançava, mais Cameron percebia que algo estava mudando. A atuação estava se tornando muito intensa, muito real. A atmosfera no set ficou mais silenciosa, mais pesada. A linha entre a atuação e a realidade começou a se confundir. Isso era uma comédia de ação. Não deveria parecer algo saído de um drama erótico. Curtis disse isso ela mesma. No terceiro dia, todos no set estavam em completo silêncio, observando-a como se nem estivessem trabalhando. Cameron viu que a cena estava saindo de suas mãos. Ele sabia que precisava de uma válvula de escape antes que o tom do filme inteiro se quebrasse. Essa queda planejada se tornou o interruptor de segurança. Quando aconteceu, não apenas aliviou o humor, salvou toda a sequência de ir longe demais. Curtis disse mais tarde que esse momento, aquele tropeço falso, gerou a maior risada de toda a sua carreira. Uma mentira perfeitamente executada para salvar a verdade do filme. A cena estava pronta. O momento mais icônico do filme, o striptease de Jamie Lee Curtis, não era apenas uma cena. Era um ato de equilíbrio em uma corda bamba. E na estreia em Westwood, a tensão era palpável. Jamie Lee Curtis estava sentada ao lado de seu pai, a lenda de Hollywood Tony Curtis. O silêncio preenchia a sala de cinema enquanto sua personagem, Helen Tasker, começava a dança desconfortável. E então aconteceu. A queda. Pum! O teatro inteiro explodiu em uma gargalhada ensurdecedora. Foi avassalador. Curtis não sabia como as pessoas reagiriam a algo tão íntimo e vulnerável. Mas o momento, a mudança abrupta da tensão sexual para a comédia física, foi perfeito. Curtis deu todo o crédito ao seu diretor, James Cameron. Ele sabia o momento exato de quebrar o feitiço, disse ela. E acertou em cheio. Essa cena não apenas funcionou, ela se gravou na memória cultural. O ator Kumail Nanjiani brincou uma vez dizendo que essa cena o havia arrastado através da puberdade. Mas essa mágica tinha uma condição. Era irrepetível. Cameron, em sua busca pela perfeição, tentou gravar uma segunda tomada da queda. Fracassou miseravelmente. Por quê? Porque Arnold Schwarzenegger já estava pronto desta vez. Ele sabia que ela ia cair. Tudo em sua reação parecia forçado. A tensão havia desaparecido.
A surpresa era falsa. Cameron percebeu algo fundamental. Você não pode fingir um momento real. Você só tem uma chance. A tomada original, a primeira, a reação crua de Arnold, permaneceu. E essa escolha transformou a cena em uma das mais icônicas do cinema dos anos 90. O filme funcionou porque manteve o que era real. E os momentos reais, ao que parece, não podem ser ensaiados. Mas enquanto o público ria de uma queda perfeitamente planejada, uma mentira muito maior e mais feia se escondia por trás de toda a produção. Uma verdade que a maioria do público nunca soube. Em 2004, um tribunal de Paris emitiu uma decisão que abalou os alicerces do filme. O roteirista francês Luc Lambert, às vezes escrito como Lucienne Lambert, venceu um caso que revelou que tanto La Totale, o filme francês original, quanto Mentiras Verdadeiras eram, na verdade, um plágio. Ambos os filmes haviam roubado a trama de um roteiro que Lambert havia escrito em 1981, chamado Emily Lee. Seu roteiro tinha a mesma trama. Um homem que finge ser um espião para seduzir mulheres. Lambert havia perdido uma ação anterior em 2001 porque não conseguiu provar que seu roteiro veio primeiro. Mas a apelação mudou tudo. A peça-chave de evidência veio da atriz Sylvie Joly. Ela testemunhou sob juramento que havia lido pessoalmente o roteiro Emily Lee de Lambert em 1982, muito antes de La Totale estar sequer em desenvolvimento. Joly não tinha nada a ganhar e arriscava muito ao falar, mas o tribunal acreditou nela. O advogado de Lambert chamou a decisão de uma vitória de Davi contra Golias. Não se tratava apenas de dinheiro, tratava-se da verdade. O tribunal também decidiu que James Cameron, ele próprio, não tinha culpa. Ele havia comprado os direitos de refazer La Totale de boa fé em 1991, pagando apenas $1 simbólico mais participação nos lucros. Ele não tinha ideia de que o material era plagiado. Mas o tribunal acrescentou uma reviravolta, uma responsabilidade moral. As palavras do juiz foram afiadas. Quando você compra algo, você tem que saber de onde veio. Essa linha ficou marcada. O nome de Cameron permaneceu limpo, mas a mensagem era clara. Hollywood não podia simplesmente ignorar. Claude Zidi, o diretor original de La Totale, foi obrigado a dar a Lambert uma parte dos $15 milhões que havia ganho graças a Mentiras Verdadeiras. A quantia exata foi mantida confidencial, mas a decisão significava que cada dólar que Zidi ganhou com a versão de Cameron, na verdade, pertencia a Lambert. Foi um dos maiores pagamentos por plágio já realizados no mundo do entretenimento. Mas nenhuma quantia de dinheiro poderia substituir o que Lambert havia perdido. Seu roteiro, seu sonho, seu crédito desapareceram. Ele descobriu o roubo por acidente, assistindo à televisão uma noite. Quando a verdade veio à tona, ele tinha 72 anos. A vitória foi vazia. Seu trabalho havia rendido milhões, mas ele nunca pôde ver seu nome nas luzes. Mas a história de engano legal empalidece em comparação com o horror que foi revelado décadas depois. A história ficou mais sombria. Em 2018, Eliza Dushku, a atriz que interpretou a filha de 12 anos de Schwarzenegger no filme, quebrou seu silêncio. Ela publicou uma declaração comovente no Facebook. Ela revelou que havia sido agredida sexualmente pelo coordenador de dublês, Joel Kramer, durante as filmagens em 1994. Ela tinha apenas 12 anos. Kramer tinha 36. Kramer não era um estranho. Ele era o dublê pessoal de Arnold Schwarzenegger. Dushku disse que havia contado a algumas pessoas na época, a seus pais, a alguns amigos, ao seu irmão, mas ninguém agiu. A vergonha, o silêncio, a confusão ficaram com ela por 24 anos. Kramer passou meses manipulando-a. Ele ganhou a confiança de seus pais, prometeu segurança, a levou para nadar, comprou sushi, a fez sentir que se importava com ela. Essa confiança permitiu que ele a isolasse. Ele a atraiu para seu quarto de hotel em Miami. Fechou as cortinas, ligou o ar-condicionado.
Colocou o filme Os Coneheads na televisão. Saiu do banheiro vestindo apenas uma toalha. Ela tinha 12 anos. Ele a colocou na cama, a tocou e sussurrou coisas que nenhuma criança deveria ouvir. No caminho de volta, ele a fez sentar em seu colo no táxi. Ela se lembrava de cada segundo. Aterrorizada, ela contou a uma mulher de confiança no set. Essa mulher confrontou Kramer bravamente. Naquele mesmo dia, Elisa Dushku foi gravemente ferida enquanto realizava uma acrobacia. Ela sofreu várias costelas quebradas. Ela estava suspensa em um guindaste a 25 andares de altura. A pessoa encarregada de sua segurança, a pessoa que manuseava o equipamento, era Joel Kramer. Ela acredita que não foi um acidente. Foi uma retaliação. Ele a machucou para silenciá-la. Depois que Dushku tornou sua história pública, mais mulheres se apresentaram. Uma dublê disse que Kramer abusou de sua irmã, de 15 anos, e de sua amiga de 16 anos em 1997. Outra mulher disse que ele a agrediu nos anos 70. Kramer admitiu um dos casos, mas as leis de prescrição na época o protegeram. Ele continuou trabalhando por anos. Grandes filmes, grandes estúdios. Ninguém o parou. Mentiras Verdadeiras foi um sucesso de bilheteria monumental. Mas agora sabemos que foi um filme construído sobre uma mentira ensaiada brilhante. Uma mentira legal roubada e, o mais trágico de tudo, o silêncio forçado de uma menina de 12 anos. Após as devastadoras revelações de Elisa Dushku, James Cameron afirmou que não sabia de nada. Mas Dushku havia falado. Ela havia contado às pessoas. E mais uma vez, como tantas vezes, Hollywood havia ignorado. O horror de uma menina de 12 anos foi silenciado pelo rugido da máquina de fazer filmes. Mas o perigo no set de Mentiras Verdadeiras, True Lies, não foi apenas moral, foi brutal e fisicamente real. O set não era um set. Era uma zona de guerra ativa. Aconteceu em julho de 1994. Eles estavam filmando uma sequência de ação de alto risco. Arnold Schwarzenegger estava a cavalo. A equipe havia construído uma rampa estreita, de apenas 1,2 metros de largura, sem grades de proteção, bem na beira de um prédio. A ideia era que o cavalo parasse bem na beira para uma tomada dramática. Mas então, o desastre. Alguém acidentalmente deixou cair um pesado braço de câmera, atingindo o cavalo diretamente no nariz. O animal enlouqueceu. Começou a girar e a empinar em pânico naquela plataforma perigosamente pequena. Abaixo, esperava uma queda de 90 pés, quase 30 metros. Um passo em falso e tanto, Arnold quanto o cavalo teriam morrido instantaneamente. Sem perder um segundo, Arnold escorregou da cela. Um coordenador de dublês o agarrou e o arrastou de volta para a segurança. Mais tarde, Arnold admitiu que aquele momento realmente o assustou. Aquilo foi realmente assustador, disse ele. É por isso que eu amo os dublês. Depois houve a cena do helicóptero em Florida Keys. Uma limusine esperava embaixo enquanto o helicóptero começava a descer para o resgate. Mas algo quebrou. O motor da limusine morreu. Lá dentro, Jamie Lee Curtis e Tia Carrere estavam amarradas, presas, com um helicóptero real voando a poucos metros acima delas. Curtis, sempre pensando no perigo, havia feito uma exigência antes de filmar. Ela exigiu que escondessem uma faca no estofamento do carro. Ela também insistiu que os cintos de segurança fossem feitos de material que ela pudesse cortar em uma emergência. Durante vários minutos de tensão insuportável, o piloto do helicóptero se manteve no ar enquanto a equipe lutava para reiniciar a limusine. Um erro, um único movimento em falso, poderia ter transformado toda a cena em uma tragédia horrível. Quero cortar o cabo e arriscar cair. Mas Curtis levou sua bravura ainda mais longe. Em outra cena, ela optou por se pendurar em um avião Harrier real durante o voo. Isso não era uma tela verde, não havia dublês. Era apenas ela, suspensa por cabos. Ela sabia dos riscos. Os motores do jato emitiam um calor ensurdecedor e um vento de furacão. O oceano abaixo era muito real.
Tão real que ela disse à equipe para levar alicates corta-fios para o helicóptero de filmagem. Sua razão? Se o Harrier tivesse que fazer um pouso de emergência no oceano, ela não queria afundar com ele. Eu queria cortar o cabo e arriscar cair, disse ela. Seus únicos pedidos para sobreviver ao filme foram uma faca na limusine e alicates corta-fios no ar. Arnold não estava apenas se esquivando da morte e de explosões. Ele tinha outro desafio: dançar. A famosa cena do tango não era uma acrobacia, mas James Cameron escreveu uma nota à margem do roteiro. Dizia: "Esta é a sua acrobacia mais perigosa." Arnold acreditou nele. Ele levou isso com total seriedade. Treinou por semanas e tratou a coreografia como se fosse uma cena de ação. Tia Carrere brincou mais tarde, dizendo que ela era a parceira mais perigosa de Arnold. Mas ele conseguiu, e até ela elogiou sua postura perfeita. A dança se tornou uma das cenas mais icônicas do filme, e tudo começou com uma única linha na margem. Por trás da câmera, as coisas não eram muito mais seguras. O filme foi o primeiro a custar mais de 100 milhões, chegando perto de 120 milhões no final. O tamanho da produção criou um perigo real. As explosões nem sempre saíam como planejado. Membros da equipe ficaram feridos. Médicos de emergência estavam de plantão constantemente. O perfeccionismo de Cameron significava que as cenas perigosas eram repetidas repetidamente. Efeitos práticos significavam fogo real, água real e ferimentos reais. O orçamento maciço refletia não apenas a escala da ação, mas o custo de manter todos vivos durante o processo. Esse tipo de esforço não é facilmente desperdiçado. Após o sucesso estrondoso de 378,9 milhões de dólares, Cameron começou a trabalhar em uma sequência. Em 1999, ele contratou um escritor. Em março de 2001, o roteiro estava pronto. Todo o elenco original estava a bordo. O orçamento provavelmente superaria o primeiro. Mentiras Verdadeiras 2 estava pronta para ser filmada. Mas então veio o 11 de setembro de 2001. Tudo mudou. De repente, o tipo de abordagem alegre e cômica sobre o terrorismo na qual Mentiras Verdadeiras se baseava parecia profundamente errada. Cameron cancelou o projeto. "O terrorismo não é mais algo para ser levado na brincadeira", disse ele. O roteiro tinha uma cena importante de luta em um avião. Embora não estivesse conectada diretamente ao terrorismo, lembrava muito o horror da vida real. Essa única cena matou todo o filme. Apesar disso, o elenco não desistiu. Em 2005, Schwarzenegger, então governador da Califórnia, organizou uma reunião com Cameron, Curtis e Dushku para impulsionar a sequência novamente. Mas a mágica havia desaparecido. O mundo havia mudado. A reunião de 2005, convocada pelo governador Arnold Schwarzenegger, foi uma última tentativa desesperada de ressuscitar um fantasma. Ele prometeu que filmariam a sequência de Mentiras Verdadeiras, True Lies 2, depois que seu mandato político terminasse. Mas a essa altura, a mágica estava irremediavelmente quebrada. Jamie Lee Curtis já havia perdido a esperança. Anos antes, em 2002, ela proferiu as palavras que definiram a nova era. "Terroristas não são mais engraçados. Eles nunca foram, mas podíamos fingir que eram. Agora não podemos." O mundo havia mudado para sempre em 11 de setembro de 2001. Em 2009, James Cameron confirmou: não haveria Mentiras Verdadeiras 2. E em 2019, Curtis selou: não acho que possamos fazer outro Mentiras Verdadeiras depois do 11 de setembro. Não foi apenas este filme. Hollywood descartou ou atrasou quase todos os filmes com temática terrorista. Um filme de Jackie Chan sobre um ataque ao World Trade Center foi cancelado por completo. Efeito Colateral de Schwarzenegger foi adiado por 4 meses. O tom havia mudado para sempre. A tentativa fracassada de ressurreição. Ainda assim, a ideia persistiu. Em 2021, a CBS encomendou um piloto para um reboot televisivo. James Cameron retornou como produtor executivo.
A série estreou em março de 2023. O raio não caiu duas vezes. Foi o programa roteirizado de menor audiência da CBS da temporada. Foi cancelado em maio, apenas 10 semanas após sua estreia. O episódio final terminou com o herói sendo sequestrado por um agente russo, um enredo sem resolução. Isso provou que o charme original não poderia ser recriado. O legado pertencia apenas a Arnold, Curtis e Tom Arnold. As rachaduras do legado. Terminem as mentiras. Mas esse legado, visto hoje, tem profundas rachaduras. O filme enfrentou uma reação violenta e imediata por seu retrato dos personagens árabes. Os vilões, chamados de Jihad Carmesim, provocaram protestos em 10 cidades dos Estados Unidos. O filme foi banido em 54 países. Os críticos disseram que Hollywood simplesmente havia trocado os russos da Guerra Fria pelos muçulmanos como os novos vilões padrão. Cartazes fora dos cinemas diziam: "Até a vista, justiça", "A hasta la vista, fairness", e "Abram seus olhos e terminem as mentiras", "Open your eyes and terminate the lies". O Comitê Árabe Antidiscriminação chamou isso de um ato de procura de bodes expiatórios. Nenhuma explicação foi dada à motivação dos vilões, apenas estereótipos crus. Não foi engraçado, foi cruel. O outro ponto de controvérsia foi como o filme lidou com os relacionamentos pessoais. A cena do hotel, onde Harry Schwarzenegger engana sua esposa Helen Curtis, fazendo-a acreditar que ela está em uma missão de espionagem, enquanto ele a observa secretamente fazer um striptease, não foi bem recebida por muitos. Os críticos chamaram de abusivo. O lendário crítico Roger Ebert disse: "Não foi engraçado, foi cruel". As críticas feministas apontaram que a maneira como Harry manipula sua esposa para rir mostrava uma dinâmica de poder perigosa. As cenas de interrogatório, onde Helen é amarrada a uma cadeira por seu próprio marido fingindo ser um terrorista, geraram ainda mais preocupação. O fato de ela não o abandonar depois disso incomodou muita gente. A própria atuação de Jamie Lee Curtis na cena do striptease adicionou controvérsia. Ela a filmou durante 3 dias, sem ensaios, sem coreógrafo, apenas ela e 100 membros da equipe. Ela chamou de empoderador. Alguns viram como ousado e libertador. Outros não tinham tanta certeza. Disseram que ainda jogava com o olhar masculino, com 3 câmeras capturando tudo do ponto de vista de Harry. Os críticos argumentaram que, embora Helen tivesse agência, a cena não era sobre ela. Era sobre ele a observando. E enquanto os atores desviavam da morte no set, a vida de um deles estava desmoronando em tempo real. Durante as filmagens, Tom Arnold estava passando por um divórcio caótico e público com a estrela de televisão Roseanne Barr. Ela o acusou de abuso físico. Ele foi expulso de seu próprio programa de televisão. Os jornais estavam cheios do drama. Roseanne até afirmou que ele invadiu sua casa e ameaçou seus filhos. Sim, aquela fala em Mentiras Verdadeiras, onde o personagem de Tom Arnold reclama que sua esposa roubou suas bandejas de gelo, aparentemente foi baseada em algo que Roseanne realmente fez. O caos da vida real vazava para o roteiro. Mentiras Verdadeiras continua sendo um marco do cinema de ação, uma obra-prima de efeitos práticos e excesso. Mas seu legado é complexo. É um filme construído sobre ideias roubadas, forjado em perigo mortal quase constante, manchado por revelações de abuso infantil que levaram 24 anos para vir à tona, e definido por controvérsias culturais que o tornam impossível de ser visto da mesma forma hoje. E no final, foi a própria realidade, a tragédia do 11 de setembro, que emitiu o julgamento final, garantindo que o mundo de espiões cômicos e terroristas de desenho animado que James Cameron criou ficaria para sempre no passado. Sempre no passado, sempre no passado, sempre no passado, sempre no passado.